Tiago Santinelli estava prestes a embarcar para os Estados Unidos. Por lá, ele faria um documentário. E que tipo de documentário? Conhecendo o Tiago, o trabalho dele, eu só posso presumir que ele pretendia denunciar coisas como as abordagens violentas da polícia que agora persegue os imigrantes pelas ruas, talvez aquela epidemia de fentanil que assola o país e materializa as profecias de centenas de filmes de zumbis. Isso é o que eu imagino que ele faria. Só que agora eu vou ficar imaginando, porque o Tiago Santinelli não tem visto para entrar nos Estados Unidos. E essa é uma história que é de interesse público, envolve altas autoridades do governo dos Estados Unidos, também uma figura pública brasileira. Mas tem mais. Tem mais e tem mais importante, porque essa história também é sobre um valor que é, ao mesmo tempo, relativizado e defendido como absoluto pelas mesmíssimas pessoas. Estou falando da famigerada liberdade de expressão. No momento, o Tiago Santinelli está na Europa e de lá ele me mandou um áudio explicando a situação. O depoimento dele é um bom ponto de partida para compreender esse negócio. Então, eu tô na Europa agora, fazendo show, né? Faltando 2 shows aqui pra terminar a turnê, tô em Porto agora, e aí recebi o e-mail hoje. Chegou no e-mail da produção que o meu visto foi revogado. Fala lá, depois da aprovação do seu visto, recebemos novas informações sobre você, tipo assim, um bagulho assim, tá o texto aí, eu te encaminhei. E, mano, 29 de setembro, poucos dias antes, um maluco de direita aí me marcou, e um doidinho aí que é do governo dos Estados Unidos, né? Ele que é um dos responsáveis, né? Ele controla isso, mas ele é um dos responsáveis por pegar a galera e ficar retirando visto pro pessoal não entrar, né? E foi por causa de piada, foi pela piada que eu fiz com o Charlie Kirk. Então, assim, eu sou o primeiro comediante do mundo a perder o visto, a não poder entrar nos Estados Unidos, a terra da liberdade de expressão, por causa de piada, por causa que eu ri de um nazista que tomou um balaço, né? Muito orgulhoso, inclusive, né? E bom lembrar que o Léo Lins foi em Cuba. O Léo Lins foi em Cuba, tirou foto lá, pô, viajou e tal, e eu não posso entrar nos Estados Unidos. Então fica o questionamento aí. Qual é a verdadeira ditadura? Fica aí o questionamento pra vocês. A gente até pode abordar esse questionamento que ele faz no final, mas antes é preciso falar do tal doidinho dos Estados Unidos. O doidinho em questão é o Christopher Landau, subsecretário do Departamento de Estado, uma das autoridades do governo Trump que andam mais empenhadas em emparedar o nosso Brasil. Esse é o mesmo homem que, dia desses, avisou que o Alexandre de Moraes estava descontrolado, que precisava ser parado antes da condenação do Jair, até para evitar que os Estados Unidos precisassem tomar medidas mais drásticas contra o Brasil. Uma clara e óbvia ameaça. E o Landau, além de dar expediente no Departamento de Estado, também cumpre uma certa carga horária aí no Twitter. Foi no Twitter que, ao ser marcado por bolsonaristas, ele viu o posicionamento do Tiago sobre o Charlie Kirk. Daí ele respondeu com essa imagem, dando a entender que ele estava ali atendendo a um chamado. Antes de partir para cima do Santinelli, esse mesmo Landau tinha se encarregado pessoalmente do caso de um médico brasileiro que celebrou a morte do Charlie Kirk. O governo dos Estados Unidos cancelou o visto de um médico neurocirurgião pernambucano que comemora nas redes sociais a morte do ativista de extrema-direita Charles Kirk em um evento numa universidade em Utah. O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, disse que a fala do brasileiro, aspas, foi a mais assustadora, fecha aspas, que ele viu nas redes. Tem duas coisas estranhas na história do médico e do nosso humorista também. Número 1, não é normal que uma autoridade de alto escalão atue tão assim no varejo, sabe? Verificando declaração por declaração, tweet por tweet, visto por visto. Esquisito. E ainda tem a estranheza número 2, que está nessa maneira dúbia aí de lidar com a liberdade de expressão, que é ao mesmo tempo relativizada e defendida pelas mesmas pessoas. É mais uma distopia total do governo americano, né, republicano, nesse sentido, porque vamos chamar de campo progressista, né, mas o campo democrata, dos democratas ou progressista, né, na sociedade, convive com esse tipo de hostilidade há muito tempo. A quantidade de absurdos que foram ditos, por exemplo,
sobre o George Floyd no seu assassinato são escandalosas, né? Diversas fake news, diversas comemorações, celebrações mesmo, no sentido de ser, né, mais um inútil, né, da sociedade que foi assassinado. A quantidade de comentários na morte do Michael Brown, a quantidade de comentários na morte do Trayvon Martin, que era um adolescente, uma criança praticamente, envolvendo toda a questão da sua família. Quer dizer, isso é uma coisa com a qual se vive nos Estados Unidos significativamente e nunca foi um problema, né? Colocar em dúvidas assassinatos em massa que acontecem de populações de grupos vulneráveis, né? Seja da comunidade LGBTQIA+, seja da comunidade negra. É contraditória a maneira como o governo Trump lida com a tal liberdade de expressão. Essa liberdade serve como argumento para exigir que países, como o Brasil, deixem as empresas de tecnologia dos Estados Unidos atuarem por aqui como bem entenderem. Nesse caso, a liberdade de expressão deve ser absoluta. Mas aí, quando alguém se diz feliz ou aliviado com a morte de um aliado do Trump, porque o Charlie era isso, aí então essa liberdade passa a ser relativizada. No fundo, a defesa não é da liberdade, mas sim do poder. E é fato que a morte do Charlie Kirk tem servido para consolidar em torno do Donald Trump um tipo de poder que já não se submete mais ao arranjo institucional dos Estados Unidos e que também não hesita em declarar ódio e perseguição aos inimigos. É só ouvir o que o Trump disse no funeral do Charlie Kirk. A gente já sabia de tudo quem era Charlie Kirk. Charlie Kirk, ele era um missionário com espírito nobre, com grande propósito. Ele não odiava seus oponentes. Ele queria o melhor para eles. Tá aí onde eu discordava do Charlie. Eu odeio os meus oponentes. E eu não quero o melhor para eles. Desculpa. Olha, Érica, desculpa. A Érica agora pode falar comigo e todo o grupo, e talvez eles podem me convencer que é o certo, mas eu mal posso suportar os meus oponentes. Charlie agora tá bravo comigo. Eu tô vendo que ele tá bravo comigo, eu consigo sentir. O que se percebe por esse discurso é que a morte do Charlie Kirk tem sido usada para sustentar, diante da opinião pública, a ilusão de que o governo Trump enfrenta uma oposição violenta. Isso não é verdade. Quem ousa protestar nos Estados Unidos apanha, e mais recentemente até políticos de oposição foram presos porque tentaram verificar em que condições estão sendo mantidos os imigrantes considerados ilegais que foram abordados pela tal da ICE e levados sabe Deus para que instalações. E isso tem tudo para ser uma tragédia humanitária de proporções ainda a serem compreendidas. É por tudo isso que a morte do Charlie Kirk é um desses temas espinhosos que exige cautela dos verdadeiros democratas. Uma cautela que o Thiago Santinelli certamente não teve. E tudo bem. Tudo bem, porque há fortes indícios de que ele sabia das consequências e também sabia que, sofrendo as consequências, estaria expondo uma certa hipocrisia. E o que é que me faz dizer isso? O histórico do Thiago. É tudo muito parecido com aquela vez em que ele fez os bolsonaristas reclamarem, veja você, de apologia à tortura. Postei um especial no domingo. Na segunda, a extrema-direita inteira estava debatendo seriamente sobre discurso de ódio. Discurso de ódio. Muita gente que celebrou a morte do Charlie Kirk se deu mal de verdade. Mas, sinceramente, não parece ser o caso do Santinelli. Perdendo o visto, ele não entra nos Estados Unidos, mas também não sai do papel que construiu para si dentro da cultura brasileira. Como que eu vou ser humilde desse jeito? Como? Considerações finais. Por ocasião da morte aí desse Charlie Kirk, eu mostrei casos de gente que se posicionou mais ou menos como o nosso Thiago e se deu mal de verdade, né? Nosso Peninha, por exemplo, foi muito prejudicado. Minha prioridade foi recomendar cautela. E aí, nesse momento em que eu manifesto algum apreço, algum respeito pela coragem, até pelo assinte do Thiago, eu posso e devo ser acusado de contradição. Aceito essa acusação, viu? Porque de fato eu tenho minhas contradições, eu as assumo
E até preciso fazer aqui a ressalva de que essa não é das contradições mais gritantes em mim. Assim, cautela e coragem podem coexistir, devem coexistir. E a um hipotético jovem corajoso que possa estar me ouvindo e que se inspire no humor do Thiago, eu queria fazer a mesma coisa, né? Manter a minha recomendação. Cautela, estratégia e, preferencialmente, um posicionamento que venha assim mais do cérebro que do fígado, né? Tudo dito, bora pro nosso PS. São as vozes de quem apoia o canal. Você pode se juntar a esse miraculoso grupo. Para a extrema-direita, a liberdade de expressão é apenas para as ideias que eles concordam. Porque quando alguém critica uma pessoa do lado deles, aí não pode. Ver que isso, o problema nunca foi a piada. O problema é o viés que as pessoas têm. Nada de novo sob o sol. Os Estados Unidos eles estão rumando pro fechamento, com muitas aspas, ou talvez não, das suas fronteiras, seja cultural, seja comercial. Então, fica difícil entender qual a prática dessas pessoas, uma vez que quando a piada, quando eles defendem a liberdade total e irrestrita de expressão, mas quando isso afeta alguns dos seus, ela passa a ter limite, ela passa a ter punição, e aí isso complica muito, né? Olha, na minha opinião, o humor há muito tempo já rompeu as raias do tolerável. Minha opinião, a direita e a esquerda, né? Não estou dizendo que se deva ou não fazer piada com o nazista, se o nazista também faz, se é chumbo trocado. Na minha opinião, a discussão não é aí que se situa, entendeu? Mas eu penso que sim, você tem que ser responsável por aquilo que você propaga, por aquilo que você expressa, né? Essa é a verdadeira liberdade de expressão, que aqui no Brasil é constitucionalmente protegida, sendo vedado apenas o anonimato. O Charlie Kirk faleceu, e a galera que diz que o problema do mundo é o politicamente correto, que inventa a teoria woke, faz uma rua em homenagem ao Charlie Kirk, do Lucas Pavanato. O vereador Rubinho Nunes fez um projeto Charlie Kirk, que é para falar sobre as maldades da extrema esquerda, e ele já anuncia, junto com o comunismo, ele coloca o fascismo e o nazismo como se o fascismo e o nazismo fossem de esquerda. Que inclusive, se o Charlie Kirk soubesse que ele tem fãs latinos, ele ficaria até enojado. Não faz muitas semanas, acho que 2 semanas, a China anunciou que agora, a partir de outubro, vai lançar o chamado Visto K, que é uma forma de atrair jovens talentos, atrair estrangeiros de todas as partes do globo, especialmente nas áreas de exatas, se eu não estou enganado, que foram barrados lá em Harvard, lá nos Estados Unidos, por decreto do Poder Executivo, lá do governo Trump. Então, a China está na contramão dos Estados Unidos. A China está como aquela sociedade em ascensão, né? E enquanto os Estados Unidos já estão na fase do declínio, quiçá colapso. O ponto importante a se comentar nesse fato não é tanto o Charlie Kirk, o diabo que o carregue, sabe? A questão do humor e tal, mas a questão de como os Estados Unidos estão caminhando, como naquela história da crônica da morte anunciada, né? Para o seu fim, a passos cada vez mais largos. Quem viver, verá. Depois do final, o finalzinho que você acabou de ouvir. E depois do finalzinho, o finalzinho. Falou-se tanto aqui sobre humor. Quero dar para você um exemplo de uma piada assim, que é incorreta, tá? Mas que o tio aqui gosta. Aliás, mais do que uma piada, isso aqui também é um conselho de relacionamento que eu vou te dar. Então você chega na moça e pergunta assim para ela: moça, você é traficante de órgãos? Ela automaticamente, rapaz, vai ficar perplexa e vai te perguntar: por quê? Por que você está me perguntando isso? Aí você responde assim para ela: é que você
roubou meu coração. Ó, funciona 100% das vezes. Só usei uma na vida, né? Mas funcionou. Então tá aí a minha abordagem estatística. Só mais 2 palavras. Desculpa e valeu.